Minha irmã Mariana se levantou na mesa da ceia de Natal, com um brilho triunfante no olhar. Ela bateu de leve na sua taça de vinho com um garfo, e um silêncio tomou conta da nossa família, todos eles prontos para algum anúncio feliz. "Eu tenho a notícia mais incrível", ela declarou, sua voz transbordando de autossatisfação. Meus pais, Roberto e Susana, já sorriam para ela como um par de conspiradores. Eles sabiam o que ela estava prestes a dizer. "Mamãe e papai vão passar a casa para o meu nome", Mariana proclamou. Então seu olhar encontrou o meu do outro lado da mesa, seu sorriso se alargando, mais branco. "E Clara, você não ganha nada." A sala explodiu. Minhas tias e tios soltaram uma onda de vivas. Um deles assobiou. Meu pai assentiu. Sua expressão era de puro orgulho. Eu não derramei uma lágrima. Eu não levantei minha voz. Eu apenas senti uma profunda quietude se instalar sobre o mundo. Lentamente, coloquei meu próprio garfo no prato. O pequeno tilintar do metal na cerâmica ecoando alto no silêncio que me envolveu. Meus olhos passaram pela minha irmã, pela minha mãe e pousaram diretamente no meu pai. "Pai", eu disse. Minha voz era baixa, mas atravessou a sala. "Eu conto a verdade para eles, ou você conta?" Os vivas cessaram. Cada sorriso naquela sala murchou e morreu. O rosto do meu pai ficou branco como um osso. Naquele momento, algo havia acabado. E algo novo, algo que nunca poderia ser desfeito, tinha acabado de começar. Antes de mergulharmos, certifique-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Meu nome é Clara Vasconcelos. Tenho 32 anos. Moro em São Paulo em um modesto apartamento de um quarto que pago sozinha. Sou cientista de dados, o que significa que passo meus dias vasculhando números, procurando os padrões escondidos neles. É um trabalho que me serve. Não sou fã de surpresas, eu sou a filha invisível. Meus pais, Roberto e Susana Vasconcelos, tiveram 2 filhas, eu e minha irmã Mariana. Mas aos olhos deles, sempre houve apenas uma. Mariana era o sol. Ela era brilhante e barulhenta, e todos eram atraídos para sua órbita. Ela tinha um charme natural e aprendeu desde cedo que um sorriso bem cronometrado e uma risadinha poderiam absolvê-la de qualquer erro. Ela era linda. Ela era a garota de ouro deles. Eu era a sua sombra. Eu era a confiável. Isso parece uma coisa boa, não é? A confiável. Não é um elogio. É uma sentença. É uma caixa em que te colocam. Significa que você é quem limpa a bagunça. Significa que você é quem não tem permissão para ter sentimentos bagunçados. Minha vida inteira foi governada por um padrão duplo. Quando eu tinha 10 anos, ganhei a feira de ciências da escola. Corri para casa para mostrar ao meu pai a medalha de primeiro lugar. Ele deu um único aceno de cabeça. "Bom", disse ele, "não deixe isso subir à sua cabeça." Na mesma semana, Mariana, que tinha 12 anos, foi reprovada em uma prova de história. Meus pais a levaram para um jantar chique. Disseram a ela que estavam muito orgulhosos por ela ter se esforçado ao máximo. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma lista de tarefas: cortar a grama, lavar minhas próprias roupas e limpar os banheiros. A única tarefa de Mariana era levar o lixo reciclável para fora. Na maioria das vezes, eu a encontrava esparramada no sofá, rolando o feed do celular enquanto as lixeiras transbordavam. "Mariana, é a sua vez", eu dizia. Ela soltava um longo suspiro teatral. "Estou ocupada, Clara. Por que você é tão obcecada com isso?" Então minha mãe aparecia. Ela nunca olhava para Mariana. Seus olhos se fixavam em mim. "Clara, pare de incomodar sua irmã. Ela teve um dia difícil. Apenas faça por ela. Não é tão importante." Nunca era tão importante. Meu trabalho nunca foi importante. Meu tempo nunca foi importante. Meus sentimentos nunca foram importantes. Mariana recebia os elogios. Ela recebia a paciência. Ela recebia a atenção total deles. Quando completou 16 anos, ela fixou em um carro específico,
um carro esportivo, azul, novinho. Meus pais inicialmente disseram não, explicando que era caro demais. Mariana respondeu trancando-se em seu quarto e chorando por 2 dias seguidos, recusando toda a comida. No terceiro dia, um reluzente carro esportivo azul estava na nossa garagem. Meu pai parecia completamente esgotado, mas Mariana estava feliz, então toda a casa estava feliz. Quando eu fiz 16 anos, meu pai foi fiador em um financiamento para um Celta cinza, com 12 anos de uso. Você vai pagar pelo seguro, pela gasolina e pelas parcelas do financiamento, ele instruiu. É assim que se aprende responsabilidade. Eu consegui um emprego em uma lanchonete local para pagar por tudo. Trabalhava 20 horas por semana, enquanto fazia cursinho pré-vestibular. Eu paguei pelo carro. Paguei pelo seguro. Paguei pela gasolina. Uma noite, Mariana pegou meu carro sem nem mesmo pedir. Ela estava indo para uma festa. Ela bateu, destruindo a cerca de um vizinho. Meus pais pagaram pela cerca. Eles me fizeram pagar pelos reparos do meu próprio carro. Você devia ter escondido suas chaves melhor, meu pai disse, sem um pingo de ironia. Você sabe como ela é. Eu sabia como ela era. Eu sabia como todos eles eram. Eu sabia que precisava sair. Estudei incansavelmente. Trabalhei. Candidatei-me a todas as bolsas de estudo imagináveis. Quando recebi uma bolsa integral para uma universidade em São Paulo, eu desabei e chorei. Eu finalmente estava escapando. Compartilhei a notícia com minha família no jantar. O rosto da minha mãe caiu imediatamente. São Paulo? Ela disse. Mas é tão longe. Quem vai me ajudar por aqui? Meu pai apenas balançou a cabeça. Nós te demos um bom lar. Nós te demos tudo. E você vai simplesmente fugir. Isso soa ingrato, Clara. Mariana apenas riu. Não sei por que você iria querer ir embora, disse ela. Todo mundo te ama aqui. Todo mundo te ama aqui, pensei. Eu fui embora. Peguei minha bolsa de estudos e o dinheiro do meu trabalho de meio período e me mudei para São Paulo. Construí uma vida tranquila, uma vida pequena, mas era minha. A responsabilidade, no entanto, não acabou. Apenas se tornou a distância. Os telefonemas começaram cerca de 6 meses depois que me mudei. Eles nunca ligavam para perguntar como eu estava, nunca perguntaram sobre minhas aulas, meu trabalho ou se eu tinha feito amigos. As ligações eram sempre sobre uma crise. Clara, o aquecedor a gás pifou. A voz do meu pai. Nós simplesmente não temos os R$ 4.500 para isso agora. Sabe, a Mariana precisa de freios novos para o carro dela. Eu tinha 20 anos. Eu subsistia com macarrão instantâneo na maioria das noites. Mas olhei para minha pequena conta poupança. Eu era confiável. Ok, pai, eu mando. Eu mandei. 2 anos depois. Clara, o IPTU está chegando. Estamos um pouco apertados. Eu mandei. Sua mãe precisa de um tratamento dentário. O plano de saúde mal cobre alguma coisa. Clara, o telhado tem uma goteira. Clara, a Mariana estourou outro cartão de crédito. Eles estão falando em processá-la. Não podemos ter isso. Eu paguei, continuei pagando. Eu transferia dinheiro para casa todo santo mês para reparos que nunca pareciam ser feitos, para contas, para promessas que nunca eram cumpridas. Eu dizia a mim mesma que estava apenas ajudando minha família. Eu dizia a mim mesma que era o que uma boa filha faria. Mas eu era apenas a faxineira deles. Eu ainda estava limpando todas as suas bagunças. Eu estava pagando pelo privilégio de ser a sombra deles. Tenho 32 anos agora. Tenho uma previdência privada com alguns milhares de reais. Tenho minha própria vida, mas ainda estava mandando dinheiro para eles. Até 6 meses atrás. Até o telefonema que mudou a trajetória de tudo. Eles me usaram a vida inteira. Consumiram meu tempo, minha energia e meu dinheiro. Eu era a filha invisível, até que eles precisassem de algo. E 6 meses atrás, eles decidiram que precisavam de tudo. Eles decidiram que era hora da confiável absorver a maior bagunça de todas. Eles só não previram que eu finalmente diria não.
Era uma terça-feira de maio, 6 meses antes daquele Natal. Meu celular vibrou. Era minha mãe, Susana. Meu estômago se contorceu em um nó familiar, mas a voz dela estava diferente. Não era a voz usual de "temos um problema". Era uma voz falsa, açucarada. Era a voz que ela reservava para os vizinhos ou para quando estava tentando conseguir um desconto em algum lugar. Era sua voz de "somos uma família perfeita e feliz". Era a voz mais perigosa que eu conhecia. "Clara, querida, como você está?" "Estou bem, mãe." "O que há de errado?" Aprendi a não perder tempo com gentilezas. Eles me ensinaram isso. "Nada está errado, Clara. Por que você sempre tem que presumir que algo está errado? Estou apenas ligando para minha filha. Uma mãe não pode simplesmente ligar para a filha?" Fiquei em silêncio. Esperei. "Enfim", disse ela, sua voz se contraindo um pouco. "Seu pai e eu estivemos conversando. Nós realmente precisamos que você venha para casa neste fim de semana. Há algo importante que queremos discutir com você." "O que é? Você pode me dizer por telefone." "Ah, é só papelada, é um pouco complicado. Seu pai vai explicar. É uma boa notícia. Queremos incluir você." Essa era a palavra. A bandeira vermelha gigante. Incluir. Eles nunca me incluíram. Eu era a equipe de palco. Mariana era a estrela. Se eles estavam me incluindo, significava que precisavam de uma assinatura. Significava que precisavam de um cheque em branco. "Estou ocupada neste fim de semana, mãe." "Clara, por favor." A voz dela mudou. A doçura evaporou. Agora era sua voz de "você é uma filha má." "É muito importante. É sobre a casa. É sobre o seu futuro. Não seja difícil. Não seja difícil." Esse era o refrão da minha infância. "Clara, não seja difícil." Significava: não faça perguntas. Não tenha uma opinião. Apenas faça o que lhe é mandado. "Tudo bem", suspirei. "Vou de carro no sábado." A viagem de 3 horas de São Paulo a Vinhedo pareceu pesada. Meu peito estava apertado. Eu me sentia como se tivesse 15 anos de novo, sendo chamada à sala do diretor por algo que Mariana havia feito. Eu estava entrando em uma emboscada. Só não sabia de que tipo. Entrei em casa. Parecia a mesma, mas um pouco mais surrada. A tinta nos degraus da varanda estava descascando. Eu tinha enviado dinheiro para isso no verão passado. Para um pintor. Por um breve momento me perguntei para onde aquele dinheiro realmente tinha ido. Eles estavam me esperando na mesa da cozinha. Minha mãe, Susana, meu pai, Roberto. Mariana estava fora com amigos. Claro que estava. A confiável estava aqui para um negócio sério. A garota de ouro estava se divertindo. "Clara, que bom que você pôde vir", disse meu pai, evitando meu olhar. Ele sempre foi um péssimo mentiroso. "Sente-se, querida", disse minha mãe, gesticulando para uma cadeira. Eu sentei. Meu pai limpou a garganta e empurrou uma pasta de manila grossa em minha direção. "Clara, sua mãe e eu não estamos ficando mais jovens. Estivemos pensando no futuro, sobre esta casa." Ele bateu na pasta. "Vamos refinanciar a casa. E queremos torná-la parte disso. Oficialmente." Minha mãe exibiu um sorriso falso e brilhante. "Queremos colocar seu nome na casa, querida. É um ativo maravilhoso. Queremos que você tenha uma participação nela, como um agradecimento por tudo que você fez." Uma sensação fria e aguda subiu pela minha espinha. Um agradecimento. Eles nunca tinham dito obrigado uma única vez em toda a minha vida. Nem pelo dinheiro, nem pelas tarefas, nem pelo meu silêncio. Abri a pasta. Era densa, cheia de página após página de jargão jurídico. Eu não reconhecia a maioria dos termos. Declaração juramentada, termo de quitação de dívida, contrato de assunção de responsabilidade. Isso parece mais do que apenas um refinanciamento, pai. "Ah, é só burocracia de banco", disse ele, acenando com a mão de forma displicente. "Você sabe como eles são, advogados e seu jargão. É tudo apenas uma formalidade."
Só precisa da sua assinatura, disse minha mãe. Ela empurrou uma caneta na minha direção. Bem aqui, ela apontou para uma aba adesiva amarela. E aqui e aqui. Minha mão pairou sobre o documento. Meu coração martelava no peito. Meu instinto, aquele sentimento profundo da vítima perene, que sempre sabe quando o próximo golpe está para pousar, estava gritando. Estava gritando, armadilha. Eu quero ler isso primeiro, eu disse. O sorriso da minha mãe se apertou nas bordas. Ah, Clara, não seja tão difícil. São apenas papéis de banco. Seu pai leu. Está tudo bem. Se está tudo bem, então vocês não se importarão se eu levar comigo, eu disse. Vou ler no caminho de volta. Não, meu pai disse, alto demais. Ele tentou se recuperar. Não, isso precisa ser assinado neste fim de semana. É urgente. Então eu não vou assinar. O rosto da minha mãe se transformou de doce para feio em um piscar de olhos. Clara Vasconcelos, depois de tudo o que fizemos por você, estamos lhe dando uma parte desta casa. Estamos tentando fazer algo legal por você. E é assim que você nos retribui? Com suspeita? Qual é o seu problema? Olhei para o meu pai. O que é isso, pai? Ele não encontrava meus olhos, apenas encarava a pasta. É um refinanciamento, Clara. É para conseguir uma taxa de juros melhor. Eu me levantei, coloquei os papéis de volta na pasta e a peguei. Você não pode levar isso, disse meu pai, levantando-se. Não vou assinar nada sem que minha advogada veja, eu disse, minha voz tremendo um pouco, mas meu tom firme, já que é um documento legal. Uma advogada, minha mãe gritou. Uma advogada? Nós somos família. Você não traz advogados para assuntos de família. Você é tão ingrata, tão egoísta. Entrarei em contato, eu disse. Saí daquela casa. Entrei no meu carro e tranquei as portas. Dirigi de volta para São Paulo sentindo náuseas. Na segunda-feira seguinte, eu estava no escritório da doutora Dias. Ela era uma advogada que eu havia usado para revisar meu contrato de aluguel. Ela era perspicaz e muito profissional. Ela pegou os papéis e os leu em silêncio por um longo, longo tempo. Ela leu cada página. Finalmente, ela tirou os óculos de leitura e esfregou a ponte do nariz. Ela olhou para mim e não havia bondade em seu rosto. Havia apenas pena, e isso era, de alguma forma, pior. Clara, disse ela, vou ser muito direta com você. Por favor, eu disse. Isso não é um refinanciamento. Isso não é um presente. Isso não é um ativo. Ela virou a primeira página em minha direção. Isso, disse ela, é um contrato de assunção de responsabilidade e um termo de quitação de dívida. O que isso significa? Significa, disse ela com a voz firme, que seus pais estão tentando transferir a dívida legal total, 100%, dessa casa para você. E somente para você. Eles estariam quitando a reivindicação deles. Você estaria assumindo toda a responsabilidade. Meu sangue gelou. Mas a casa é um ativo, certo? Eu não sei quais ônus existem sobre a casa, disse a doutora Dias. Mas com base nesses documentos, eles são projetados para proteger o banco e os credores originais. Ao assinar isso, você se tornaria a única responsável por cada empréstimo pendente, cada hipoteca, cada ônus e todos os impostos prediais, passados e futuros. Seus pais sairiam ilesos. E você, Clara? Você estaria arruinada. Eles estão tentando passar a dívida deles para você. Eu apenas fiquei sentada ali, atordoada. O ar parecia ter sido sugado dos meus pulmões. Arruinada. Eles me disseram que era um presente, sussurrei. A doutora Dias se inclinou para a frente. Isso não é um presente, querida. Isso é uma armadilha. Eu estava entorpecida. Saí do escritório da advogada e fiquei em uma rua movimentada de São Paulo. As pessoas corriam para o almoço. O mundo seguia normalmente, mas meu mundo tinha acabado de parar. Uma armadilha. Você estaria arruinada. Voltei para o meu apartamento.
A pasta de Manila estava na minha bancada da cozinha. Parecia uma cobra venenosa. Sentei no meu sofá e não me movi por mais de 1 hora. Pensei no dinheiro para o aquecedor, o dinheiro para os impostos, o dinheiro para o cartão de crédito da Mariana. Eu não era uma filha, eu era um fundo de emergência. Eu era a pessoa que eles chamavam para consertar seus problemas. E agora, o problema era grande demais. Então eles tentaram apenas me dar. Um novo sentimento começou a florescer dentro de mim. Não era tristeza. Não era a velha e familiar dor de ser a esquecida. Era raiva. Uma raiva fria, dura e silenciosa. Peguei meu telefone e liguei para meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. Clara, você assinou os papéis? Sua voz era esperançosa. Ele achou que eu tinha recobrado o juízo. Eu falei com uma advogada, pai. O silêncio do outro lado da linha era espesso e pesado. Uma advogada? Ele gaguejou. Sua voz endureceu. Você trouxe uma estranha para os nossos assuntos de família? O que você fez, Clara? Ela me disse o que é isso. Um contrato de assunção de responsabilidade. Ela disse que vocês estão tentando passar a dívida de vocês para mim. Mais silêncio. Então, um suspiro teatral. A voz de pai vítima, a que ele sempre usava quando era pego. Estamos com problemas, Clara. Ele sussurrou. Estamos com problemas de verdade. Não sabíamos o que mais fazer. Estamos nos afogando. Que problemas? Eu perguntei. Minha voz estava gélida. Eu nem a reconheci como minha. A casa, disse ele. Não está quitada. Eu sei disso, pai. Vocês têm uma hipoteca. Não, Clara, temos 2 hipotecas. Pegamos uma segunda há alguns anos para ajudar a Mariana, com o financiamento do carro dela. Imaginei o carro esportivo azul. E nós estamos atrasados, ele admitiu. Estamos muito atrasados. Quão atrasados? Meses. Eles mandaram uma carta. Estão falando em execução da hipoteca. Execução da hipoteca. A palavra pairou no ar entre nós. Todo o dinheiro que eu havia enviado para eles, todos aqueles anos, era como derramar água em um balde furado. Então vocês tentaram me enganar, eu disse, minha voz baixa. Vocês tentaram me prender. Vocês iam me deixar assinar aquilo e me deixar responsável pela execução da hipoteca de vocês. Nós te demos tudo! Ele de repente gritou, a vítima desaparecendo, o agressor retornando. Nós te criamos, nós te alimentamos. Isso é o mínimo que você poderia fazer. Só precisávamos de uma pequena ajuda. Isso não é uma pequena ajuda, pai. Este é todo o meu futuro financeiro. Vocês iam me deixar ser arruinada. Vocês sorriram para mim enquanto tentavam fazer isso. Não seja tão dramática, Clara. É só uma casa. Não, eu disse. O quê? Não, eu não vou assinar. Não vou pagar por isso. Eu não sou mais a sua confiável. Cansei. Clara, ele disse, sua voz baixando para um silvo. Clara, não se atreva. Não. Ele desligou na minha cara. Olhei para o meu telefone. Ele tinha desligado na minha cara. As semanas seguintes foram estranhamente silenciosas. Pela primeira vez na minha vida adulta, meu telefone não tocou com uma crise de casa. Nenhum Clara, o telhado. Nenhum Clara, o carro. O silêncio era ensurdecedor. Era o som de ser deserdada, de ser cortada completamente. No início, doeu. Era a velha e familiar dor. Eu falhei. Eu sou a filha má. Mas então, um sentimento diferente começou a tomar seu lugar. Parecia bom. Parecia leve. Eu não estava constantemente esperando pela próxima emergência. Eu não estava verificando minha conta bancária, me perguntando quando a próxima exigência de casa chegaria. Eu estava apenas vivendo. Eu estava pagando minhas próprias contas. Eu estava economizando meu próprio dinheiro. Saí para jantar com meus amigos. Comprei um novo par de botas só porque eu queria. O silêncio se estendeu por junho. Todo o julho. Agosto. Não ouvi nada da minha mãe. Nada do meu pai. Nada da Mariana. Então, em setembro, eu estava rolando o Instagram.
Eu não seguia a Mariana. Ela me bloqueou anos atrás, depois que eu fiz um comentário sobre ela pegar meu suéter emprestado. Mas uma prima que eu seguia curtiu a postagem dela, então apareceu no meu feed. A foto era da Mariana. Ela estava na varanda da frente da casa em Vinhedo. Meus pais estavam de cada lado dela, todos em um abraço em grupo. Todos estavam radiantes. O sorriso da minha mãe era enorme. Meu pai parecia tão orgulhoso. E Mariana estava segurando um molho de chaves da casa. A legenda dizia: "É oficial." Tão animada para este próximo capítulo. Grandes, grandes, grandes notícias em breve. Mamãe e papai são os melhores do mundo. Sou a garota mais sortuda do mundo. Pronta para finalmente ser proprietária. Abençoada família, novos começos, casa própria. Meu sangue virou gelo. Proprietária. Cliquei no perfil dela. Estava público agora. Ela queria que o mundo inteiro visse sua boa sorte. Eu rolei. Uma postagem de 2 semanas antes. Comprando novas cores de tinta. Adeus bege. Uma postagem de 1 semana atrás. Olhando projetos de cozinha. Tantas opções incríveis. Uma postagem de 2 dias atrás. Uma foto dela com um cara novo. Ela estava exibindo um anel de noivado. Ele disse sim. Não apenas uma casa nova, um noivo novo. Conheçam o Ricardo. E então me atingiu. Me atingiu com tanta força que eu literalmente tive que sentar. Oh, meu Deus! Eles tentaram me dar a dívida. Eu disse não. Eu era a difícil. Eu era a ingrata. Então eles encontraram outra pessoa que diria sim. Eles encontraram sua garota de ouro, mas eles não contaram a verdade para ela. Eles não lhe deram a pasta de papéis legais e uma caneta. Eles não a encurralaram na mesa da cozinha. Não. Eles apresentaram a ela como um presente. Eles embrulharam a bomba em um lindo laço rosa. Disseram a ela que ela era abençoada. Disseram a ela que ela era a garota mais sortuda do mundo. Eles a estavam deixando caminhar cegamente para a mesma armadilha. Mas desta vez, eles a estavam ajudando a decorá-la. Eles a estavam deixando planejar sua nova cozinha enquanto o banco planejava a execução da hipoteca. Eles não iam apenas deixá-la ser arruinada, eles iam deixá-la ser arruinada e pensar que de alguma forma era culpa dela. Isso era muito pior do que o que eles tentaram fazer comigo. Isso era monstruoso. Eles iam sacrificar sua filha favorita. E estavam sorrindo enquanto faziam isso. Aquele foi o momento. Foi quando parei de ficar com raiva. Foi quando parei de me sentir magoada. Eu apenas fiquei fria. Fui para minha mesa, abri meu laptop. Sou uma cientista de dados. Eu encontro padrões. Eu encontro dados. Pensei, ok, vamos encontrar os dados. Os 2 meses seguintes foram tranquilos por fora. Eu fiz meu trabalho. Fui à academia. Paguei meu aluguel. Mas à noite eu trabalhava. Eu não era mais apenas a filha invisível. Eu era a analista. E sou boa no meu trabalho. Sei como pesquisar registros públicos. Sei como ler processos judiciais. A doutora Dias me mostrou o que procurar. Encontrei a primeira hipoteca. Encontrei a segunda hipoteca, aquela do credor predatório de juros altos que meu pai mencionou. A taxa de juros era criminosa, então encontrei as notificações públicas. A primeira notificação de inadimplência. A segunda, o aviso de leilão judicial. Eles não estavam apenas falando sobre execução da hipoteca. Estava agendado para a 2ª semana de janeiro. Meus pais estavam mentindo para todo mundo. Estavam mentindo para a Mariana. Estavam mentindo para o novo noivo dela, o Ricardo. Imprimi cada documento. As cartas de inadimplência, as faturas atrasadas, o aviso oficial de leilão do cartório do condado. Coloquei cada pedaço de papel em um fichário preto arrumado. Fiz cópias. Eu não estava emocionada. Eu não estava sendo a Clara dramática. Eu era apenas uma analista, apresentando os dados. Então, na 1ª semana de novembro, a mensagem de texto chegou. Era da minha mãe. Ceia de Natal em família. Jantar às 20 horas.
Mariana vai trazer o Ricardo. Não se atrase. Simples assim. Como se ela não tivesse tentado arruinar minha vida. Como se ela não estivesse atualmente no processo de arruinar a vida da minha irmã. Como se fôssemos uma família normal e feliz. Olhei para onde era a mensagem. Olhei para o fichário preto na minha mesa. Eu quase não fui. Quase bloqueei o número dela e joguei o fichário no lixo, deixando todos eles se afogarem em sua própria bagunça. Mas então pensei na Mariana. Ela era arrogante. Ela era egoísta. Ela tinha sido cruel comigo a vida inteira. Mas ela não merecia isso. Ela não merecia ficar sem teto e falida antes mesmo de se casar. Eu não ia salvá-la. Eu não era mais a confiável. Cansei de salvar as pessoas, mas eu ia trazer a verdade. A verdade não é sobre salvar. A verdade é apenas a verdade. Enviei uma mensagem de volta. Vejo vocês lá. Dirigi até Vinhedo no dia de Natal. A mesma viagem de 3 horas. O mesmo sentimento de enjoo no estômago. Mas desta vez não era apenas nervosismo. Era aço. Era quieto. Era calmo. Estacionei meu carro na rua de baixo. Peguei minha bolsa e peguei o fichário preto. Subi os degraus da varanda. A tinta descascada ainda estava lá. Um capacho de boas-vindas estava torto. Abri a porta da frente. A casa cheirava a peru assado, canela e falsidade. Minha mãe, Susana, me viu primeiro. Seu rosto passou por uma série rápida e feia de espasmos. Surpresa, medo. E então a máscara se encaixou no lugar. A máscara de anfitriã feliz. Clara, querida, você veio. Ela correu para mim e me deu um abraço. Foi como abraçar um feixe de gravetos secos. Ela estava tão tensa. Estávamos tão preocupados que você não viesse. Ela sussurrou. Seu sorriso tão esticado que pensei que poderia rachar. Você me convidou, eu disse, minha voz neutra. Ela não soube o que dizer a isso. Apenas deu um tapinha no meu braço. Bem, entre. Todos estão aqui. Vi meu pai, Roberto. Ele estava na sala de estar, fingindo assistir futebol com uma intensidade que o jogo não merecia. Pai, eu disse. Ele olhou para cima. Clara. Então seus olhos voltaram direto para a TV. Ele não conseguia me olhar. Ele sabia o que eu tinha na mão. Ele não sabia o que havia dentro, mas sabia que era a pasta. Aquela que eu havia tirado dele 6 meses atrás. Ele pensou que era a mesma. Ele estava errado. Esta era muito pior. Mariana e seu noivo, Ricardo, ainda não haviam chegado. Eles estavam, é claro, planejando uma grande entrada. Minhas tias e tios estavam lá. Todos ofereceram suas saudações habituais. Clara, você parece tão magra. Clara, ainda morando naquela cidade grande. Quando você vai encontrar um homem legal como sua irmã? Eu apenas acenei e sorri. Eu era um fantasma para essas pessoas. Apenas flutuava pela sala. Então eu a vi. Minha avó, Eleonora, mãe do meu pai. Ela estava sentada na poltrona do canto, a velha poltrona de orelhas perto da lareira. Eleonora é uma mulher de poucas palavras. Ela é idosa, mas seus olhos são afiados. Ela não perde nada. Ela nunca gostou da minha mãe. Ela nunca disse, mas não precisava. Andei até ela. Vovó, eu disse. Ela olhou para mim. Seus olhos estavam claros. Não estavam nublados com a alegria falsa que enchia o resto da casa. Ela olhou para o meu rosto. Olhou para o meu pai, que estava deliberadamente ignorando minha existência. Olhou para minha mãe, que esvoaçava pela cozinha, falando alto demais. E então seus olhos afiados e claros, pousaram no fichário preto que eu segurava ao meu lado. Eu não o estava brandindo, mas ela viu. Ela não perguntou o que era, não perguntou como eu estava. Ela apenas sustentou meu olhar e me deu um aceno de cabeça lento e deliberado. Foi um aceno que dizia, está na hora. Foi um aceno que dizia, finalmente. Foi um aceno que dizia, faça. Naquele único gesto silencioso, senti mais um senso de família do que em 30 anos. Fui para a sala de jantar. Encontrei meu lugar, aquele que sempre me colocavam perto da porta da cozinha.
Aquele onde tenho que me levantar toda vez que alguém precisa de mais guardanapos ou sal. O lugar da confiável. Sentei-me, coloquei o fichário no meu colo e esperei. Esperei Mariana chegar. Esperei o jantar começar. Esperei pela boa notícia. Eu estava perfeitamente, totalmente calma. Esta era a calmaria antes da tempestade. Mas desta vez, não era eu quem estava prestes a ser levada pela correnteza. Desta vez, eu era a tempestade. Mariana e Ricardo chegaram 1 hora atrasados, fazendo sua grande entrada. A sala parou. Mariana usava um vestido vermelho vivo, do tipo que se usa em uma boate, não em um jantar de família. Ricardo usava uma camisa impecável e um blazer, parecendo que estava prestes a fechar um negócio. Desculpem o atraso, Mariana chilreou. Ela não estava nem um pouco arrependida. Adorava ser a última a chegar, o centro das atenções. Mariana, Ricardo! Meu pai, Roberto, bradou. Ele se levantou e a abraçou com força, apertando a mão de Ricardo com um pouco de força demais. Que bom que puderam vir. Vocês estão maravilhosos. Minha mãe, Susana, correu. Oh, Mariana, você está deslumbrante. Esse vestido... Pessoal, ela não está deslumbrante? A sala concordou obedientemente. Linda. Simplesmente adorável. Eu apenas fiquei sentada na minha ponta da mesa, o lugar da confiável, e observei. Ricardo foi apresentado a todos. Ele era educado, confiante. Tinha um aperto de mão firme e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele era planejador financeiro. Tive que reprimir uma risada. Ele planejava finanças. Estava na casa errada. Todos nós nos sentamos e a refeição começou. A conversa era barulhenta, mas toda focada em uma extremidade da mesa. Ricardo, nos fale sobre sua empresa. Mariana, o casamento. Queremos saber tudo sobre ele. Oh, o anel é simplesmente maravilhoso. Mariana estava em seu elemento. Ela era a rainha. Estamos pensando na próxima primavera, anunciou ela. Um casamento grande. Nós merecemos. O que minha garota quiser, declarou meu pai, erguendo sua taça de vinho. Eu era invisível, um fantasma. Comi minha comida. Não tinha gosto de nada. Eu podia sentir meu pai olhando na minha direção, no entanto. Ele não estava olhando para mim, estava olhando para o fichário preto no meu colo. Eu o havia colocado lá deliberadamente. Não o estava escondendo. Ele estava ficando nervoso, continuava enchendo sua taça de vinho. Minha mãe também viu. Ela me lançou um olhar do outro lado da mesa, um olhar afiado, de aviso. O olhar de... Não se atreva a estragar isso. Clara, querida, disse ela com a voz tensa, mas doce. Guarde esse trabalho. Agora. É Natal. Ninguém quer ver seus arquivos. Não é trabalho, mãe, eu disse, minha voz baixa. Mariana me ouviu. Oh, isso é para nós? Ela riu, um risinho maldoso. Você finalmente me comprou um presente de casamento de verdade, Clara? Ou são apenas mais das suas planilhas? Algo assim, eu disse. A sala ficou um pouco quieta. Meu pai pigarreou, tentando recuperar o controle. Ele se levantou, segurando sua taça de vinho. Bem, este é um dia maravilhoso. Um dia para ser grato. Grato pela família, pela saúde e por novos começos. Ele estava olhando diretamente para Mariana. Minha mãe estava radiante. Isso foi ensaiado. Era uma performance. Mariana riu, colocando a mão no braço de Ricardo. Ah, pai, você está roubando meu momento. O que é, querida? Minha mãe perguntou, suas habilidades de atuação em plena exibição. Ela sabia exatamente o que estava por vir. Este era o momento. A razão pela qual fui convidada. Eu era a plateia. Eu era a testemunha da vitória final de Mariana. Mariana se levantou. Ela parecia linda e radiantemente feliz. Pegou sua taça de vinho e bateu com o garfo. Aquele som de tim, tim, tim. O som que significava, todos olhem para mim. Oi, pessoal, disse ela, sua voz brilhante e clara. Ricardo e eu, bem, estamos tão felizes e temos algumas notícias muito, muito emocionantes.
Ela olhou para meus pais. Mãe, pai, obrigada por tudo. Vocês são os pais mais generosos e maravilhosos do mundo. Minha mãe levou a mão ao coração. Oh, querida, Ricardo e eu estamos tão animados para começar nossa vida juntos, continuou Mariana. E agora temos o lugar perfeito, perfeito para fazer isso. Um lugar que significa muito para mim. Ela sorriu para toda a sala, uma atriz em seu palco. Eu tenho uma notícia maravilhosa, disse ela. Mamãe e papai vão passar a casa para o meu nome. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Então ela se virou, olhou diretamente para mim, do outro lado da mesa. Seu sorriso era afiado, vitorioso. Ela esperou a vida inteira para vencer completamente. E Clara, ela anunciou, você não ganha nada. A sala explodiu em aplausos. Meu tio Marcos assobiou. Minha tia Kátia bateu palmas. Parabéns! Oh, Mariana, que maravilha! Roberto, Susana, que presente generoso! Meus pais estavam absorvendo tudo. Meu pai parecia tão orgulhoso. Minha mãe chorava lágrimas de felicidade. Ricardo parecia satisfeito, sorrindo aquele sorriso profissional de planejador financeiro. Ele colocou o braço em volta da cintura de Mariana. Ele era o homem que tinha tudo. A noiva perfeita. Uma casa de graça. E eu? Eu apenas fiquei lá. Observei-os. Observei os aplausos. Observei o rosto presunçoso e triunfante da minha irmã. E eu senti nada. A mágoa se foi. A velha dor. O não é justo. A garotinha que só queria que o pai se orgulhasse dela. Ela se foi. Meu coração não doeu, não se partiu. Apenas endureceu. Parecia uma pedra no meu peito. Olhei para a Mariana. Ela era uma idiota. Uma idiota sorridente, feliz e arrogante. Ela achava que tinha vencido. Achava que isso era uma bênção. Estava se gabando de sua própria execução. Os aplausos finalmente diminuíram. Mariana ainda estava de pé, esperando que eu chorasse, gritasse, fosse a Clara dramática. Eu não fui. Apenas coloquei lentamente meu garfo no prato. O tilintar foi pequeno, mas cortou a sala. Então peguei o fichário preto do meu colo. Coloquei-o na toalha de mesa branca, bem ao lado da molheira. O baque foi silencioso, mas foi final. Todo o som na sala morreu. O sorriso de Mariana vacilou. Clara, o que você está fazendo? Não se atreva a estragar isso para mim. O rosto do meu pai ficou pálido. Ele conhecia aquela pasta. Ou pensava que conhecia. Pai, eu disse. Minha voz estava quieta, firme, fria. Eu conto a verdade para eles ou você conta? Ninguém se moveu. As lágrimas de felicidade da minha mãe congelaram em suas bochechas. O sorriso profissional de Ricardo desapareceu. Meus parentes olhavam de mim para meu pai, confusos. Clara, pare com isso, meu pai sibilou. Não é a hora. Quando é a hora, pai? Eu perguntei. Quando a oficial de justiça pregar o aviso na porta? Ou quando o banco tomar o anel de noivado novo dela? O quê? Mariana disse, sua voz pequena. O quê? Do que ela está falando? Olhei para minha irmã. Minha irmã que tinha conseguido tudo. Minha irmã que tinha pegado tudo. E eu quase senti pena dela. Mariana, eu disse, antes de comemorar, talvez você devesse ler o que está herdando. Empurrei o fichário para o centro da mesa. Ele ficou lá, preto e pesado. A verdade. O silêncio na sala de jantar era terrível. Era pesado e espesso. Dava para ouvir o velho relógio de pêndulo na entrada. Dava para ouvir a respiração nervosa da minha tia Kátia. Mariana apenas encarava o fichário. Ela não se movia. Era uma estátua em um vestido vermelho. Clara, estou te avisando, disse meu pai, a voz baixa e ameaçadora. Ele estava tentando soar poderoso, mas soava apenas assustado. Guarde isso, agora mesmo. O que tem aí dentro? Ricardo, o noivo, perguntou. Sua voz era afiada. Ele não era mais o convidado educado. Era o planejador financeiro que acabara de sentir o cheiro de um risco enorme. Não, minha mãe sussurrou. Ela olhou para mim,
seus olhos suplicantes. Clara, por favor, você está fazendo uma cena, está estragando o Natal. Não sou eu quem fez a cena, mãe, eu disse. Foi você, foi ele. Acenei com a cabeça para meu pai. Vocês fizeram essa cena há 6 meses, quando tentaram me enganar. Fizeram-na quando mentiram para a Mariana. Isso é apenas o fim da cena. Do que ela está falando? A voz de Mariana era um lamento. Mãe? Pai? O que é isso? O que tem na pasta? Eles estavam congelados. Então eu me levantei. Minha cadeira arranhou o chão de madeira, um som alto e feio. Estendi a mão sobre a mesa e peguei o fichário. Querem saber o que é isso? Perguntei à sala. Vocês todos acabaram de aplaudir. Todos acabaram de celebrar este presente. Querem ver o presente? Abri a aba. Puxei o primeiro pedaço de papel. Isso, eu disse, segurando-o. É o extrato da primeira hipoteca. A que eles fizeram quando compraram a casa há 25 anos. Veem este número? Apontei. Esse é o principal. É quase o mesmo de então. Eles só pagaram os juros por 25 anos. Joguei o papel na mesa. Ele pousou no purê de batatas. Puxei o próximo. E este, eu disse, é o divertido. Esta é a segunda hipoteca. O empréstimo com garantia de imóvel de juros altos. Aquele de um credor predatório do qual nunca ouvi falar. Aquele que eles pegaram para pagar. O que foi, pai? O carro esportivo azul da Mariana? Os cartões de crédito dela? O rosto do meu pai estava ficando roxo. Você não tem o direito... Eu tenho todo o direito? Disparei de volta. Você me deu o direito quando tentou me fazer assinar essa mesma dívida. Você me deu o direito quando tentou me arruinar. A cabeça de Ricardo virou-se bruscamente para o meu pai. Uma segunda hipoteca, Roberto. E esta, eu disse, minha voz ficando mais forte, é a notificação de inadimplência de agosto. Eles estão com 3 meses de atraso. E esta de setembro. 4 meses de atraso. E esta de outubro. 5 meses. Eu as estava jogando, uma por uma, papel após papel, se espalhando sobre o peru e a vagem. Eles estão atrasados, Ricardo, eu disse olhando diretamente para ele. Ele era o único na sala que poderia entender a linguagem. Eles não estão apenas um pouco atrasados, eles estão se afogando. O quê? Não. Mariana balançava Damni a cabeça, em negação. Não, eles me disseram que estava tudo pago. Ela olhou para uma mãe. Você me disse que estava tudo pago. E finalmente, eu disse, segurando o último e mais grosso pedaço de papel. Tinha um carimbo vermelho. Este é o aviso de leilão judicial. Este é o aviso oficial de execução da hipoteca do cartório. O banco vai leiloar esta casa, no dia 15 de janeiro. A sala explodiu. Minha tia Kátia ofegou. Susana, Roberto, isso é verdade. Meu tio Marcos, que estava assobiando minutos antes, apenas encarava de boca aberta. Execução de hipoteca. Eles não estão passando a casa para si, Mariana, eu disse, minha voz cortando o barulho crescente. Eles a estão sacrificando, estão tentando passar a dívida para ela para que, quando o banco vier, seja ela quem fique com o prejuízo, não eles. Os olhos de Mariana estavam arregalados de horror. Ela olhou de mim para meu pai, para minha mãe. Mãe, ela sussurrou. Isso é verdade? Me diga que ela está mentindo. Minha mãe, Susana, apenas soluçou, enterrando o rosto nas mãos. Ela não olhava para a filha, não olhava para sua garota de ouro. Pai? Mariana tentou. Meu pai se levantou tão rápido que sua cadeira quase caiu. Ele bateu com o punho na mesa. Os copos pularam. Você, ele gritou para mim. Sua vadia ingrata e invejosa. Você não suportava vê-la feliz. Eles estão atrasados em 2 hipotecas, repeti, minha voz calma e firme. E a casa está sendo executada. Mariana olhou para mim, seu rosto completamente arrasado. Eles me disseram que estava quitada, ela sussurrou novamente. Este era o momento. A conexão final e terrível.
Olhei diretamente para minha irmã e pela primeira vez na minha vida não vi a garota de ouro. Vi outra vítima. Eu sei, eu disse, minha voz suave. Eles me disseram isso também, 6 meses atrás. Virei-me para toda a sala. Eles me disseram isso logo antes de me pedirem para assinar meu nome na dívida deles. A sala ficou em silêncio mortal. Ricardo olhou para mim. Eles pediram para você assinar isso? Eles me chamaram em casa, mas eu disse. Me sentaram nesta mesma mesa. Disseram que era um refinanciamento, um presente. Me entregaram uma caneta. Disseram que eu era ingrata quando disse que queria que uma advogada lesse primeiro. E o que você fez? Ricardo perguntou, sua voz fria como gelo. Levei para uma advogada, eu disse, e disse a eles que não. A verdade estava exposta. Toda ela. Era terrível. E era limpa. Minha avó, Eleonora, ficou em silêncio o tempo todo, apenas observando. Ela empurrou a cadeira para trás e se levantou. Olhou para mim. Olhou para os papéis espalhados pela mesa. Olhou para seu filho, Roberto, e disse com a voz clara e forte, finalmente. Ricardo, o planejador financeiro, não se moveu. Ele estava processando a informação. Seu rosto passou de bronzeado e confiante para um verde pálido e doentio. Ele virou lentamente a cabeça. Não olhou para mim. Olhou para Mariana. Mariana, ele disse, sua voz quieta, aterrorizante. O que é isso? Mariana chorava muito agora, o rímel escorrendo pelo rosto. Seu vestido de festa vermelho parecia absurdo. Eu não sabia, Ricardo, juro que não sabia. Eles me disseram que era um presente. Disseram que estava tudo pago. Eu queria te fazer uma surpresa. Você me disse que estava quitada e sem pendências, disse Ricardo, sua voz neutra. Nós conversamos sobre isso, fizemos as contas, baseamos todo o nosso plano financeiro neste ativo. Ele olhou para meu pai. Você, disse ele. Você olhou nos meus olhos, apertou minha mão. Você me disse que esta casa era um legado para sua filha. Meu pai, Roberto, que estava gritando comigo momentos antes, agora parecia pequeno. Ele estava enfrentando um homem que não podia intimidar, um homem que ele tentou enganar. Ora, filho, meu pai começou, sua voz fraca. É apenas uma complicação financeira, um pequeno mal-entendido. Nós podemos resolver isso. Uma complicação? Ricardo riu. Foi um som horrível e agudo. Você chama uma execução de hipoteca de complicação? Você chama 2 hipotecas e centenas de milhares de reais em dívidas de complicação? Você ia me deixar casar com essa fraude? Não é fraude. Minha mãe lamentou por trás das mãos. Nós só não sabíamos o que fazer. Precisávamos de ajuda. Pensaram em passar o problema para frente. Ricardo terminou por ela. Ele se levantou. Estava calmo. Era um profissional novamente, cortando suas perdas. Ele ajeitou a camisa e abotoou o blazer. Mariana, disse ele. Ricardo, não. Ela sussurrou, agarrando seu braço. Por favor, podemos consertar isso. Eu não me importo com a casa. Não me importo. Eu me importo com você. Ele olhou para a mão dela em seu braço como se fosse algo sujo. Olhou para o rosto dela, arruinado e manchado de lágrimas. Você me disse que a casa estava quitada e sem pendências. Ele disse novamente. Isso significa uma de 2 coisas. Ou você mentiu para mim, ou você é a pessoa mais estúpida e ingênua que eu já conheci. Mariana se encolheu como se ele a tivesse esbofeteado. Eu não vou construir uma vida sobre isso, disse ele. Não vou começar meu casamento, minha vida, em um buraco da dívida da sua família. Não vou limpar essa bagunça. Ricardo, por favor, ela implorou. Ele puxou o braço dela, não gritou, não fez cena. Ele apenas se retirou. Vou voltar para a cidade, disse ele. Me mande sua metade do depósito do buffet. Vou cancelar os cheques. Ele saiu da sala de jantar. Ouvimos a porta da frente abrir. Ouvimos ela fechar.
Ele se foi. Por 10 segundos inteiros, o único som era a respiração de Mariana, uma série de soluços rápidos e entrecortados. Então, ela desabou. Ela não desmaiou. Ela apenas dobrou. Ela afundou na cadeira e abaixou a cabeça na mesa, bem em cima dos avisos de execução e do molho frio. E ela soluçou. Não era seu choro falso. Não era seu choro de quero um carro esportivo. Isso era real. Era o som de uma vida se desfazendo. Era um som cru, feio e doloroso. Minha mãe, Susana, finalmente levantou o olhar. Seu rosto era uma bagunça de maquiagem e lágrimas. Mas quando viu Mariana, sua tristeza se transformou em fúria. E ela olhou diretamente para mim. Você fez isso, ela sussurrou. Susana, minha avó começou. Não, minha mãe gritou, levantando-se. Você, sua monstra, você arruinou a vida da sua irmã. Ela estava feliz. Ela finalmente estava feliz. E você estava apenas com inveja. Meu pai apontou um dedo trêmulo para mim. Você arruinou tudo, ele rugiu. Nós tínhamos um plano. Íamos ficar bem. Tudo isso ia ser resolvido. E você só tinha que vir aqui e destruir tudo. Um plano? Eu disse. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O plano de vocês era deixar sua filha e o novo marido dela serem despejados? O plano de vocês era deixá-los sem teto? Como isso ia ser resolvido, pai? O Ricardo Ele teria resolvido, meu pai gritou. Ele é planejador financeiro. Ele teria nos ajudado. Ele teria consertado. E lá estava. A verdade final, patética e estúpida. Eles não estavam apenas sacrificando a Mariana. Estavam tentando fisgar o Ricardo. Estavam esperando prender um homem que pudesse consertar a bagunça de uma vida inteira. Eu apenas olhei para ele. Ele acabou de ir embora, pai. Por sua causa, ele gritou. Ele foi embora porque você expôs nossa roupa suja. Isso é família. Você não faz isso com a família. Os outros parentes começaram a se mexer envergonhados. Estavam pegando seus casacos, tentando se tornar invisíveis. Nós deveríamos ir, Susana, disse meu tio Marcos, puxando-as para o braço da esposa. Sim, nós conversamos mais tarde. Sinto muito. Eles estavam fugindo, ratos abandonando o navio que afunda. Não queriam ser associados a este desastre. Logo, as únicas pessoas que restavam na sala éramos eu, meus pais, minha irmã chorosa e minha avó. Meu pai andava de um lado para o outro. Minha mãe tentava consolar Mariana, mas Mariana a empurrava. Você mentiu para mim! Você mentiu! Você me disse que era um presente! Meu pai parou de andar. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de um ódio puro e quente. Era o ódio de um homem que foi completamente exposto. Você arruinou tudo, ele disse novamente, sua voz morta. Fiquei ali e olhei para ser a bagunça. Os papéis, a comida, o choro, o ódio. Eu me senti calma. Senti-me vazia, mas não de um jeito ruim. Eu tinha terminado. Olhei meu pai bem nos olhos. Não, pai, eu disse, minha voz quieta, mas clara. Eu não arruinei nada. Eu só parei de fingir que estava tudo bem. Minhas palavras pairaram no ar. Eu só parei de fingir que estava tudo bem. Meu pai me encarou. Ele não tinha resposta. O agressor estava sem golpes. Minha mãe ainda tentava tocar Mariana. Mariana, querida, por favor, vamos. Vamos subir. Vamos conversar. Vamos consertar isso. Podemos ligar para ele. Consertar, Mariana gritou, sua voz crua. Como você pode consertar? Ele me deixou. Ele se foi. Minha vida acabou e a culpa é sua. A culpa é dela. Minha mãe gritou, apontando para mim. Éramos um disco quebrado, um disco terrível e quebrado, preso nas mesmas notas feias. Ódio, culpa, mentiras. Minha avó Eleonora estava apenas observando. Ela era o único ponto imóvel na sala. Ela estava me observando. Seu rosto era... eu não sei, nem orgulhoso, nem triste. Apenas... certo. Eu tinha feito o que vim fazer. O fichário estava vazio. A verdade estava exposta. Não havia mais nada a dizer.
Peguei minha bolsa do chão. Olhei para o fichário preto, seu conteúdo espalhado pela mesa. Eu não precisava mais dele. Você está indo embora? Meu pai disse. Ele disse como se eu estivesse cometendo outro crime. Você faz isso e simplesmente vai embora? Minha parte acabou, pai, eu disse. Essa é a bagunça de vocês. Eu não sou mais a faxineira. Comecei a andar em direção à entrada. Você não é minha filha? Minha mãe sussurrou. Sua voz puro veneno. Eu parei. Eu me virei. Você está certa, eu disse. Não sou. Eu estava prestes a dar um passo em direção à porta da frente. E então, toque, toque, toque. Não era uma batida amigável. Não era uma batida de "Olá, eu trouxe uma torta". Era uma batida seca, forte, oficial. Todos nós congelamos. Até Mariana parou de chorar, sua cabeça se erguendo bruscamente. O som era aterrorizante. Era o som do mundo exterior invadindo. Toque, toque, toque. Quem é? Minha mãe sussurrou, seus olhos arregalados de medo. Ninguém se moveu. Apenas olhamos para a porta da frente. Toque, 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 toque. Estava mais insistente agora. Roberto, atenda a porta, disse minha avó, sua voz como aço. Meu pai olhou para Vier por a porta como se fosse uma cobra venenosa. Ele olhou para mim, seus olhos selvagens. Você fez isso? Você chamou alguém? Ele achava que eu tinha chamado a polícia? Não faço ideia de quem seja, eu disse. E eu não fazia. Mas meu coração estava batendo forte. Meu pai caminhou lentamente até a porta da frente, limpando as mãos suadas nas calças. Ele a abriu. Uma mulher estava na varanda. Ela não era uma amiga da família, não era uma vizinha. Usava um terno cinza simples e uma blusa branca. O cabelo estava preso em um coque severo. Tinha um rosto simples, comum, e segurava uma pasta de couro. Parecia oficial e parecia cansada, como se já tivesse visto tudo isso antes. "Boa tarde", disse a mulher, sua voz neutra. "O senhor é Roberto Vasconcelos?" Sim", disse meu pai. "E Susana Vasconcelos?" A mulher olhou por cima dele para minha mãe, que se escondia atrás das mãos. "Sim", minha mãe sussurrou. A mulher de terno ergueu uma pequena carteira de couro e a abriu. Um distintivo brilhou sob a luz da varanda. "Meu nome é Agente Souza", disse ela. "Sou da Polícia Federal, Divisão de Crimes Financeiros." Minha mãe emitiu um pequeno som ofegante, como um animal encurralado. A Polícia Federal?" Meu pai gaguejou. Deve haver algum engano. Estamos jantando no Natal. É feriado." "Estou ciente da data, Sr. Vasconcelos", disse a agente Souza. Ela não sorriu. "Posso entrar? Preciso fazer algumas perguntas sobre seus registros de hipoteca." Registros de hipoteca. O rosto do meu pai passou de roxo para branco. Parecia um fantasma. Ele não conseguia se mover. A agente Souza apenas suspirou. Ela passou por ele para uma entrada, sem esperar por um convite. Caminhou até a beira da sala de jantar e observou a cena. A mesa coberta de comida e papéis, os avisos de execução. Minha irmã chorando com a maquiagem arruinada. Minha avó silenciosa em sua cadeira. Eu, de pé perto da porta com minha bolsa. Ela era uma analista, assim como eu. "Senhor." "E senhora Vasconcelos", disse ela, "estou investigando uma série de empréstimos de juros altos e potencial fraude bancária relacionada ao credor que vocês usaram para sua segunda hipoteca. O arquivo de vocês foi sinalizado. Vimos irregularidades. Temos motivos para acreditar que vocês forneceram documentos fraudulentos em uma recente solicitação de refinanciamento. Irregularidades. De repente, lembrei-me dos papéis que a doutora Dias, minha advogada, me mostrou. Aqueles que tentaram me fazer assinar. Isso é projetado para proteger o banco." Oh, meu Deus! Eles não apenas tentaram me enganar, eles tentaram enganar o banco. A papelada de refinanciamento não era apenas para passar a dívida. Provavelmente era fraudulenta.
Eles provavelmente estavam tentando obter um novo empréstimo, usando-me como fiadora sem meu pleno conhecimento. Minha recusa em assinar deve ter acionado uma auditoria. Eu pensei que era a vítima, mas era apenas uma ferramenta. Meu não havia acidentalmente exposto o crime deles. Os parentes que estavam saindo de fininho ainda estavam na sala de estar, congelados pela batida. Agora eles realmente se moveram. Nós já estávamos de saída. Sinto muito, Susana. Temos que ir. Eles saíram correndo pela porta, não querendo ser testemunhas, não querendo que a Polícia Federal visse seus rostos. A sala ficou imóvel. Minha mãe e meu pai apenas ficaram ali como estátuas. Minha irmã, Mariana, ainda soluçava. Minha avó, Eleonora, fez a única coisa gentil que eu tinha visto o dia todo. Ela se levantou, caminhou até Mariana e pousou uma mão firme e sólida em seu ombro. A agente Souza olhou para mim. "E você é?" "Sou Clara Vasconcelos", eu disse. "A filha." "A outra filha." Minha mãe cuspiu. A agente Souza olhou para minha mãe, depois de volta para mim. "Preciso que você fique", disse ela para mim. "Tenho uma cópia de um pedido de empréstimo com sua assinatura falsificada. Você pode ser uma testemunha falsificada." Meu pai finalmente se moveu. Ele olhou para mim. O ódio se foi. A raiva se foi. Agora havia apenas terror. Eu não me senti feliz. Não me senti vitoriosa. Apenas me senti terminada. As mentiras acabaram. Os gritos acabaram. Eu não precisava dizer mais uma palavra. A verdade havia chegado em um terno cinza simples. A verdade tinha um distintivo. O silêncio na sala era absoluto. E nesse silêncio, a agente Souza abriu sua pasta. Eu fiquei. Sentei-me naquela mesa quebrada e bagunçada por mais 3 horas. A agente Souza não era emocional. Ela era uma máquina. Ela fazia perguntas. Ela nos separou. Colocou meus pais na sala de estar. Eu, Mariana e minha avó, que se recusou a sair, ficamos na sala de jantar. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas ouvia os tons. Ouvi a voz do meu pai, alta e suplicante. Ouvi a voz da minha mãe, chorosa e histérica. Então, a agente Souza veio até mim. Ela se sentou e olhou para os papéis na mesa. "Estes são seus?" Ela perguntou, apontando para os avisos de execução. "Sim", eu disse. "Onde você os conseguiu?" "Registros públicos. Sou cientista de dados." "E o arquivo de 6 meses atrás, aquele que você mencionou?" "Minha advogada tem uma cópia", eu disse. "Qual o nome da sua advogada?" eu disse a ela. A agente Souza fez uma ligação. Ela apenas ouviu. Então disse: "Obrigada, Dora Dias." Ela olhou para mim, seu rosto indecifrável. "Eles tentaram fazer você assinar isso e você disse não." "Sim." "E então eles entraram com um novo pedido, com sua assinatura." "Eu não assinei." "Eu sei", disse ela. Ela assentiu uma vez. "Ok." Ela fez perguntas a Mariana. Mariana apenas soluçava. Eu não sabia de nada. Eles me disseram que era um presente. A agente Souza foi gentil com ela. Ela viu a vítima. Finalmente, depois da meia-noite, ela foi embora. Não prendeu ninguém. Não naquela noite. Ela apenas disse: "Senhor e senhora Vasconcelos, não saiam da cidade. Vocês receberão notícias do nosso escritório. Vocês precisarão de um advogado. Um bom." Então ela olhou para mim e para Mariana. "Vocês duas provavelmente deveriam encontrar outro lugar para ficar." Ela saiu. Meus pais desabaram. Pareciam velhos. Pareciam sacos vazios. Olhei para Mariana. Ela estava coberta de rímel. Seu vestido vermelho estava arruinado. "Vamos", eu disse. "O quê?" ela sussurrou. "Você não pode ficar aqui. Venha comigo." Minha avó assentiu. "Vá com ela, Mariana. Vá." Peguei a mão da minha irmã. Ela estava tremendo. Puxei-a para cima e a acompanhei para fora daquela casa. Coloquei-a no meu carro. Não olhei para trás para meus pais. Dirigimos até um hotel e paguei pelo quarto. Comprei uma escova de dentes para ela.
Ela não falou o tempo todo, apenas chorou silenciosamente. Ela ficou em uma cama. Eu fiquei na outra. Dormimos. As semanas seguintes foram um borrão. O banco, uma vez que a Polícia Federal se envolveu, agiu rápido. Eles tomaram a casa. Uma placa de "vende-se" foi colocada, mas não era uma venda normal. Era um leilão bancário. Vendeu rápido por quase nada. Meus pais estavam arruinados legal e financeiramente. Estavam enfrentando acusações, fraude bancária, conspiração, falsificação. Eles não foram para a cadeia no final. Eram idosos. O caso era complicado. Eles fizeram um acordo judicial. Perderam tudo. A casa, suas economias, sua reputação. Tiveram que se mudar. Reduziram seu padrão de vida, silenciosamente. Agora moram em um pequeno apartamento de um quarto. O tipo de lugar que sempre desprezaram. O tipo de lugar que é menor que o meu. Minha avó, Eleonora, foi morar com minha tia, Kátia. Ela estava bem, tinha seu próprio dinheiro. Ela estava apenas assistindo ao show. E Mariana? Mariana ficou naquele quarto de hotel por 2 dias. Depois foi ficar com uma amiga. Ricardo nunca mais voltou. Sua riqueza era gerenciada. Ele não queria ser associado a uma família com um arquivo na Polícia Federal. Mariana perdeu o noivo, perdeu a casa, perdeu a vida que pensava que teria. Ela chegou ao fundo do poço, com força. E então ela fez algo que eu nunca pensei que ela pudesse fazer. Ela começou a subir, conseguiu um emprego de verdade, não um que meu pai conseguiu para ela. Era garçonete. E começou a fazer terapia. Não tive notícias dela por muito tempo, durante todo o dezembro, durante todo o janeiro. Então, uma noite em fevereiro, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô? Clara. Era ela. Mariana. Sua voz estava diferente. Não era a voz brilhante, falsa, de garota de ouro. Era quieta, era crua, era humana. Oi, Mariana, eu disse. Ficamos em silêncio por um segundo. Eu estou fazendo terapia, disse ela. Minha terapeuta disse que eu deveria te ligar quando estivesse pronta. Ok, eu disse. Ouvia respirar fundo de forma trêmula. Eu sinto muito, Clara. Ela sussurrou e começou a chorar, mas era um choro diferente. Era o choro do arrependimento. Sinto muito por tudo, por toda a minha vida, por como te tratei. Eu fui horrível. Mariana, está tudo bem? Não, deixe-me dizer, disse ela. Eu vi o que eles fizeram com você. Eu vi a minha vida inteira. E eu gostei, porque significava que eu era a especial. Significava que eu estava segura. Eu pensei que você estava apenas com inveja. Ela soluçava agora. E então, naquele jantar, quando você colocou aqueles papéis na mesa, eu te odiei. Eu te odiei tanto. Eu sei, eu disse. Mas eu estava errada. Eu fui tão estúpida. Eles mentiram para mim. A minha vida inteira. Eles mentiram. Sim, eu disse. Mentiram. Eu não sabia, ela sussurrou. Sobre a dívida, sobre a execução da hipoteca, sobre o que eles tentaram fazer com você. Eu simplesmente não sabia. Sua voz era tão pequena. Eu sonhei com este momento, o momento em que minha irmã finalmente me veria. E agora que estava aqui, não parecia uma vitória. Apenas parecia triste. Eu sei, eu disse, minha voz gentil. Eu sei que você não sabia, mas agora você sabe. Houve outro silêncio. Obrigada, disse ela. Fiquei confusa. Pelo quê? Por aquela noite. Por parar tudo. Você explodiu minha vida. Mas você me salvou, Clara. Você me salvou deles. Nós conversamos. Pela primeira vez, nós realmente conversamos. Não sei se Mariana e eu seremos amigas algum dia. Nunca seremos irmãs da maneira que as pessoas entendem. Há muita história, muita dor. Mas não somos inimigas. Não mais.
Eu nunca busquei vingança contra minha família, nunca quis arruiná-los. Eu apenas queria a verdade, queria clareza. Aprendi que a verdade não é crueldade. Mesmo quando é feia, mesmo quando dói, a verdade é apenas liberdade. Meus pais, eles nunca mais falarão comigo. Eu sou o monstro, sou aquela que arruinou tudo e estou bem com isso. Eu ainda sou Clara Vasconcelos, tenho 32 anos, moro em São Paulo, tenho minha vida quieta e pequena, mas não sou mais a faxineira, não sou a confiável, não sou a filha invisível, sou apenas eu. E aprendi que o silêncio em que vivi por 32 anos, não é fraqueza. O silêncio, quando você o usa direito, o silêncio, quando você finalmente o quebra, ele fala mais alto que qualquer grito. Fim da história.